Oi, meu nome é Mário. Hoje eu completo 10 anos que não faço uso de bebida alcoólica. Estou liberto desse vício, graças ao bondoso Deus, porque sem Ele jamais estaria aqui gravando este vídeo. Hoje talvez estariam fazendo 10 anos que eu teria morrido, né? Então, eu tenho muito que fazer esse vídeo pelo fato de agradecer a Deus e tentar ajudar alguém para sair do vício da bebida, né? Eu saí, parei, não sou mais escravo da bebida, sou liberto pela honra e glória de Deus, né? Porque eu tentei várias e várias vezes parar de beber, mas nunca consegui. Foram inúmeras tentativas. Não só eu tentando, como minha família também, me ajudando, né? Querendo que eu parasse, lutando para me tirar dessa bebida, do vício, né? Da escravidão, que eu era um escravo da bebida, eu precisava beber, não bebia porque eu queria, mas porque eu tinha que beber, né? O organismo pedia. Então, hoje eu me sinto uma nova pessoa, livre para fazer as minhas escolhas. Não tenho mais obrigação de beber, né? Graças novamente pela bondade de Deus. O meu vício, ele começou como de muitos outros, provavelmente como eu comecei, né? O meu foi, como diz, amor à primeira vista, o primeiro gole, né? Que eu bebi, eu senti que era uma coisa que me completava falsamente, né? Porque eu era uma pessoa muito tímida, tinha vergonha de tudo, tinha vergonha de chegar perto de uma pessoa para conversar, a timidez era imensa. Então, quando eu bebi, eu percebi que aquilo me dava força, né? Para ter mais coragem de conversar com as pessoas, principalmente com as mulheres, né? Eu era, pela minha timidez, eu fui namorar, eu já tinha 18 anos, para muitos é uma idade, comecei velho, né? Mas foi por isso, quando eu bebi, eu percebi que aquilo me deu coragem, né? De chegar perto de uma menina. Mas trouxe consequências terríveis, né? Tirou um pouco a minha timidez. Eu ainda sou, mas eu estou fazendo esse vídeo, mas não é fácil para mim estar aqui falando para vocês, mas eu tenho obrigação de fazer isso. Então eu comecei com essa bebida, isso foi tomando os finais de semana, né? Bebia para ir nas festas, né? Encontrar com pessoas, ter mais diálogo, conversar com mais clareza, mais soltura, né? Mais disposição, né? Então essa bebida foi agravando, né? Cada dia mais e mais. Não ficou só nos finais de semana, já começou a tomar na parte da tarde. E na parte da tarde era só um pouquinho, mas aquilo foi aumentando a quantidade. E não parava, não deixava nenhum dia mais faltar, era todos os dias na parte da tarde. E com isso eu passei a beber mais e mais, né? E aí eu comecei a tomar na parte da manhã também, né? Que era para curar ressaca, que eu estava no dia anterior, né? Que a bebida do dia anterior me dava fraqueza, né? Com sintoma de ressaca, né? Então eu bebia para acabar aquela ressaca, né? É aquele velho ditado, evite a ressaca, mantenha-se bêbado. Mas aquilo foi um problema, né, na família, né? E aí as coisas começaram a piorar no meu casamento, né? Tenho 2 filhos, hoje eu tenho 3 netas lindas. Então, hoje, eu vejo, né, quanta coisa errada que eu fiz no passado, como não tem jeito de voltar, né? Hoje, teve uma época que eu falava que eu daria um braço meu para retornar e fazer tudo diferente. Mas eu sei o que eu posso fazer de hoje para frente. Não posso voltar no passado, não posso reverter nada do que eu fiz, mas eu sei que eu tenho pela frente o que eu posso ser diferente. E graças a Deus, hoje eu tenho uma vida que eu não tinha antes de beber. Eu achava que eu tinha uma vida com a bebida, eu achei que aquilo me completava, mas não me completava, aquilo me tirava do foco, né? Aí algumas pessoas ainda dizem, né,
Eu, por exemplo, na bebida, eu bebo, mas eu bebo com o meu dinheiro. Se você é casado, você não bebe com o seu dinheiro, você bebe com dinheiro que você poderia estar comprando alguma coisa para sua casa, para seus filhos, né? Para alguém da sua família, você comprar uma coisa melhor para pôr dentro de casa, coisas desse tipo, né? Então, a minha vida piorou a cada dia mais, o casamento ficou... Hoje eu vejo que é difícil tolerar uma pessoa embriagada dentro de casa, não é fácil. Os filhos, né? É uma vergonha para os filhos, eu sei que eu fui para os meus, eles nunca me falaram, mas eu sei hoje, né? Que eu envergonhei muito eles, tanto é que eu já conversei com eles, pedi desculpas pelo que eu fiz, mas coisa do passado, então hoje eu posso ser uma pessoa diferente, melhor do que eu fui. Então, a minha bebedeira foi cada dia aumentando, tanto ponto que houve uma separação. Separei da minha esposa, meus filhos foram morar com ela, porque ninguém suportaria um pai no alcoolismo, né, que já não dava conta nem de sustentar mais a casa, e a embriaguez era diária, todo dia. Então, eles foram morar com a mãe, estavam certos, né, de fazer isso. E a minha bebedeira, né, houve a separação, claro. A minha bebedeira foi aumentando cada vez mais, ao ponto de que eu fui morar com minha mãe, né, que eu não tinha condições nem de sustentar mais uma casa, pagar um aluguel. Fui morar com minha mãe sempre me pedindo, meu filho, não beba, evita de beber. E tanto é que eu fui bebendo cada dia mais, já não bebia mais uma vez, eu bebia era de manhã, de tarde, de noite, e de madrugada, se tivesse, tomava 4 fogos num dia. Não era fácil, eu já estava na lista, já os colegas, né, meus amigos, hoje são meus amigos, porque na época também eram, mas fizeram a lista, eu era um dos primeiros da lista encabeçada a morrer por causa do alcoolismo, né, eu teria realmente morrido se eu não tivesse parado. E hoje eu vejo com clareza, né, que eles viam, né, a gente quando está no alcoolismo a gente não vê. Eu emagreci, eu tinha 75 quilos, voltei para 62 quilos, que era o meu peso de solteiro, sempre fui magro, mas eu tinha engordado. Teve uma época que eu estava com 80, então eu não via que eu estava emagrecendo. Então minha mãe sempre pedindo para eu parar de beber, ela fala, para meu filho de beber que seus irmãos vão acabar te internando. Aí eu disse, não tem problema não, pode me internar. Quando eu sair de lá, eu compro um litro de cachaça e bebo ele todinho. Que eu sempre fui uma pessoa muito nariz empinado, tupetudo, né? Que era eu e eu é eu. E pronto, ponto final. Quantas vezes eu parava de beber e falava, não mãe, eu vou parar porque a senhora está pedindo. Parava alguns dias, mas voltava. Prometi para Deus que eu ia parar, mas nada deu certo. Foi inúmeras tentativas. Até que foi um dia, eles me internaram, né? Eu fui enganado. Me falaram que era para ir fazer uma consulta lá em Vitória, e eu fui, né, achando que era uma consulta que eu teria que fazer. Fui assim mesmo, né? Mas aí cheguei lá, era uma internação numa clínica. Aí eu vi aquilo e falei, agora danou. Então eu entrei na clínica, né? Fui recebido lá. Eles até abriram a clínica no sábado, que não tinha expediente de médico, de enfermeiro, ninguém, eles já estavam me esperando. Foi até interessante, né? Me esperando para ser internado. Então lá eu entrei, algumas vezes eu interagi com muitos colegas lá, pessoas de fora. Então, eu vou contar só um pedaço, né? Porque 30 anos de alcoolismo não dá para contar em poucos minutos. Mas eu vou tentar ser breve, curto e futuramente talvez fazer outros vídeos também, contando mais coisas, se Deus assim permitir. Então eu fui, nessa clínica tinha uma terapia, né? Que toda a parte da tarde tinha uma terapia do AA. E por alguns dias já passados, né, nessa terapia, eu sempre lá fazendo essa terapia. Era até... Teve uma ocasião que eu fui perguntado, né, pela terapeuta lá me perguntou, você bebe muito? Falei, não, bebo pouco, mas querendo dizer que não bebia muito, né, mas bebia. Então ela falou, mas aí, o que você está fazendo aqui então? Eu falei, eu não sei por que eu estou aqui. Então vai para casa, curte sua cachaça em casa, você não precisa de ninguém. E eu sempre falava que eu não precisava de ninguém para poder me tirar desse alcoolismo. Mas na realidade,
é você encontrar o verdadeiro significado, alguém para poder te dar a mão. E esse para te dar a mão, somente Deus, né? Pode resgatar. Lá uma vez eu citei um exemplo, né? Que a gente, no alcoolismo, a gente está numa areia movediça. A gente está afundando, mas não vê que está afundando. E Deus está ali com a mão, segurando ali. Pega na minha mão que eu te tiro dessa areia movediça. E você tem a oportunidade, até o momento em que você afundar por completo nessa areia movediça, né? Aí não tem mais volta. Isso aí seria no caso de morte. Então Deus está ali com a mão estendida para tirar a gente das dificuldades. E a gente, como eu era tupetudo, né? Eu fiquei enfesado nesse caso dessa pessoa ter falado isso comigo. Por que você não vai para casa então e cura sua cachaça em casa? Já que você é capaz de curar sozinho, você não precisa estar aqui. Eu, como tupetudo, tomei aquilo assim como uma afronta, né? Uma coisa que a pessoa não deveria ter falado aquilo comigo. Porque eu sou eu, né? Como uma pessoa dessa fala uma coisa dessa comigo? Não pode. Eu sou eu. Até que ela me passou para a gente lá umas passagens bíblicas, né? Que passa até do rei Nabucodonosor, que era todo pomposo, poderoso. Aí Deus falou com ele que se ele não reconhecesse que Deus era o Todo-Poderoso, ele seria jogado no campo e comeria junto com os animais do campo, né? Iria comer ervas, mato, né? Capim, durante 7 anos, se ele não reconhecesse que Deus era o superior. Então, quando eu li essa passagem, eu falei, cara, qual é a diferença sua para esse tupetudo que acha que é o Todo-Poderoso? Você não é nada, você não é ninguém. Quem é o Todo-Poderoso é somente Deus. Ele pode te tirar disso. Aí, nesse momento, eu reconheci que eu realmente precisava de Deus para me sair dessa bebida, porque as minhas tentativas foram todas frustradas, né? Não consegui, infelizmente eu não consegui, mas felizmente foi assim que Deus queria, para ele reconhecer que eu precisava dele. Então, eu vi a mão de Deus, eu estava na areia movediça, eu vi a mão de Deus e agarrei nela. E estou agarrado até hoje. Não solto de jeito nenhum a mão do Senhor. Porque eu sempre falo para todo mundo, se hoje eu estou de pé, é graças ao Senhor. Porque enquanto eu tiver consciência disso e não me afastar dele, eu jamais vou voltar para a bebida. Tá? Então foi aí que eu caí de joelhos, né? Orei, pedi a Deus, reconheci que eu era um fraco, que eu não ia conseguir nunca sair da bebida sozinho. Aí ele me deu a mão, eu segurei na mão dele e ele me tirou dessa. A partir daí eu comecei a ficar cada dia mais forte. A bebida já não era um significado tão grande mais na minha vida. Não que foi assim um estalar de dedos, eu falei, eu estou liberto de bebida, não. Houve um processo, né, de cura interior minha e da minha consciência. Então eu parei de beber, né? Frequentei alguns lugares ainda, depois que eu saí da clínica, lugares onde existia o álcool, né? Todo mundo falava, você não vai ali. Era aquela rotina que eu tinha, eu não tirei ela, mas aí eu diminuí as idas nesses lugares, né? Que infelizmente você não pode dar também tréguas para Satanás, porque se você der mole, ele tenta te engabelar, né? Que nós somos fracos para isso. Então, gente, isso aí eu estou dando uma parte da minha história, mas vai ter mais, porque senão o vídeo fica muito longo e fica enjoado de ouvir. Mas eu vou estar contando mais coisas depois que eu sair da clínica, né, que eu fiz, né, que eu prometi que se meus irmãos me internassem, que eu ia comprar um litro de bebida, eu vou contar essa história depois também. E vou contar tudo o que aconteceu na minha vida, tá? Muita coisa maravilhosa, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.